Fala galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu vou trazer pra vocês livros que se passam na Segunda Guerra Mundial. Vem comigo, vem! Eu já falei pra vocês que eu gosto de ler livros com essa temática, por mais que sejam muito pesados. Eu nunca leio em sequência, né? Sempre dou um intervalo de livro pra outro, porque é pesado, mas eu gosto de ler sobre essa época, seja livros de histórias reais ou livros de ficção. E eu gostaria de indicar alguns pra vocês com esse tema, pra quem gosta também, tá bom? O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, né? O Diário de Anne Frank, foi o primeiro livro com essa temática que eu li. Eu lembro que foi um dos primeiros livros que eu li. E ele é todo escrito em forma de diário, né? E o que é interessante desse livro, né, além do relato real, é que é um relato em tempo real, né? Não foi uma pessoa que depois escreveu sobre o que viveu. Não, é um relato da Anne escrevendo sobre o que ela estava vivendo naquele momento. Então você tem muito do que ela estava sentindo naquele momento. E isso é intenso e você sente um pouco angustiado, inclusive, sabe? Mas é um livro interessante, é um livro que super vale a pena a leitura, por mais que seja triste, né? E que você acaba conhecendo um pouco mais, né, da história dessas pessoas que ficaram fugitivas por tanto tempo e tudo mais. O choque desse livro é que ele termina. Ela não sabia que era a última vez que ela ia escrever no diário, quando ela escreve a última vez. Então, quando você vira pra terminar, tem um textinho lá falando, acabou, e o que aconteceu com ela. Então, isso foi o maior choque, eu acho. Tanto que faz muitos anos que eu li, eu lembro até hoje como que foi virar a página e, tipo, acabou, sabe? Né? E a gente sabe que ela não sobreviveu ao campo de concentração e tal. Então, é pesado. O Menino do Alto da Montanha, do John Boyne, é o mesmo autor do Menino do Pijama Listrado. E esse aqui, ele conta, é uma ficção, tá? Mas bem poderia ser real, mas é uma ficção que se passa na Segunda Guerra Mundial. E a gente vê a história de uma perspectiva de um jovem alemão que se hospeda numa das casas de Hitler. Então, ele tinha um melhor amigo judeu e ele vê o que acontece com o melhor amigo dele, mas ele é muito criança, ainda não entende. Ele sai da onde ele tá e vai, não lembro em que circunstância, ele vai morar nessa casa e ele é o tempo todo influenciado pelo aquele meio a ser aquela pessoa. Ele entra pro partido nazista, ele maltrata os empregados, ele maltrata um judeu que ele encontra na rua, ele maltrata negros, né? E ele se torna tudo aquilo que fez com que ele se separasse do amigo quando eles eram crianças. E aí você tem, né, essa narrativa pesada também, e você vê todo o desmonte do partido nazista, quando Hitler cai e tal, e tudo que acontece com esse menino pós isso. E ele tenta se justificar, dizer que ele não fez nada de errado e que ele não sabia o que estava acontecendo ali, sabe? Mas você sabe que isso não é verdade, que ele fala isso pra tentar tirar a culpa dele, né? E depois ele encontra com esse amigo que viveu no campo de concentração e sobreviveu. Então, assim, é muito, muito pesado. Eu lembro que eu li esse livro, me emocionou pra caramba, porque é uma outra visão, né? Você tem sempre a visão dos campos de concentração e tal, mas dessa vez você tinha a visão de alguém que foi criado desde pequeno pra ser aquela pessoa que odeia, aquela pessoa que maltrata e que gosta de fazer isso. Então foi bem pesado. Os Meninos que Enganavam Nazistas, do Joseph Joffo. O Joseph, ele estava vivo há pouquíssimo tempo atrás. Eu já tinha lido o livro quando ele faleceu, eu fiquei super triste. E ele conta a história dele e do irmão muito jovens, 12, 10 anos, que eles seguem uma trilha que o pai criou. O pai judeu, né, eles seguem uma trilha que o pai criou para eles saírem daquela zona dominada pela Alemanha e para eles saírem daquele ponto onde eles seriam caçados, né? Então você acompanha a trajetória deles enganando realmente os nazistas para alcançar esse outro ponto onde eles finalmente vão estar em segurança, que é para encontrar um terceiro irmão mais velho que já tá lá e aí eles ficam só os dois, muito pequenos, sendo enganados, né? Sendo manipulados por adultos e tal, e realmente fugindo, e um só tem o outro, e aí você acompanha bem o crescimento deles, porque eles demoram muitos anos pra conseguir fazer essa travessia, e sem saber se a família tá viva, se os pais conseguiram sobreviver, conseguiram fugir, porque eles tiveram que fugir em grupos, né, em duplas separadas, e daí eles ficaram juntos, mas sem mais ninguém da família, uma família muito grande, e aí você vai ficando desesperado pra saber o que vai acontecer. É bem, bem pesado também. Eu lembro que depois que eu li ele, eu assisti o filme. Tem um filme também, que essa é a capa do filme, inclusive. Emocionante, maravilhoso, e é isso. Voltando pra ficção, a gente tem
A Guerra que Salvou a Minha Vida. É uma outra perspectiva da guerra, né? A Ada morava em Londres e quando a guerra começou, ela foi enviada junto com outras crianças para o interior, porque Londres estava para ser bombardeada, então as crianças, para serem salvas, elas foram enviadas para o interior para ficar com tutores, né? Com famílias temporárias. Só que a família temporária da Ada era muito melhor do que a família verdadeira. Então ela acaba descobrindo muitas possibilidades por causa, né, de estar ali. Então, assim, o nome, né, A Guerra que Salvou a Minha Vida, realmente porque pro caso da Ada, ela teve uma vida muito diferente do que ela teria se não fosse a guerra. Mas a gente não tem muito da guerra propriamente dita no livro, a gente tem mais como um plano de fundo. A gente tem também alguns personagens que vão pra guerra no livro e tal, mas a gente não tem, assim, foco ali da guerra, o bombardeio ali mesmo, aonde a Ada tá. Mas a gente percebe de alguns detalhes, né, que é falado no livro, de como foi a guerra para as outras pessoas também. Como, por exemplo, eles terem que colocar cortinas pretas à noite, porque se tivesse luz acesa, os aviões de bombardeio iam mirar nas casas que tinham pessoas dentro. Então, né, são coisas que você fala assim, gente, imagina você viver anos tendo que fazer isso com medo de bombardearem a sua casa. Continua muito pesada, né? Mais uma autobiografia, essa aqui é uma das minhas favoritas, Eu Sobrevivi ao Holocausto, é da Nanette Blitz e é um livro que foi escrito em português, porque a Nanette agora ela mora no Brasil já há 50 anos. A Nanette, ela era uma amiga da Anne Frank, elas estudaram juntas no liceu, na Holanda, e na época a Nanette, ela era filha de um banqueiro, né, judeu, e assim, eles tiveram, entre muitas aspas, privilégios por isso. Então assim, no início, eles não foram para os campos de concentração, eles foram pra, tipo, uma pousadinha, né? Eles ficavam presos, mas eles tinham algumas regalias. Muito entre aspas, tá? E depois, né? Depois de um tempo, o pai dela morreu e tal, e aí ela perdeu isso, eles foram colocados no campo de concentração e ela encontra a Anne no campo de concentração. Então ela conta aqui como que foram os últimos dias da Anne Frank, que é um detalhe que a gente não tem no livro da Anne, né? E mais da metade desse livro é ela contando como foi sobreviver. Porque as pessoas, sei lá, podiam achar, né, que acabou o Holocausto, estava tudo maravilhoso. Mas não, porque muitas pessoas na Alemanha achavam que o Holocausto era lenda, que isso não aconteceu. Então ela ia falar sobre isso e as pessoas não acreditavam que ela tinha vivido aquilo de verdade, né? Então ela passou muitos e muitos anos tentando se recuperar, porque ela perdeu a casa, ela perdeu a família, ela perdeu dinheiro, ela perdeu tudo que ela tinha. E ela era uma criança quando ela foi presa. E quando ela saiu, poucos anos depois, ela era uma jovem que não tinha nenhuma perspectiva. E ela conta muito disso também até os dias atuais, como que ela fez, o que ela fez para sobreviver o pós-Holocausto também. Então é uma outra visão muito interessante. Esse deve ser o mais conhecido de todos, né? Junto com a Anne Frank, A Menina que Roubava Livros. Esse livro eu li há muito tempo. Eu lembro que foi um livro muito difícil. Ele é narrado pela Morte, né? A Morte conta pra gente o quanto ela acha os seres humanos perigosos e o quanto os seres humanos a assustam das coisas que eles são capazes de fazer. A gente tem a nossa protagonista, que eu nem lembro mais o nome dela de tanto tempo, Liesel. E ela é uma alemã, né? E a família dela abriga um judeu no porão. Porque eles não entendem, né? Por que fazer isso com os judeus. E aí o que eles podem fazer? É esconder um deles no porão, o quanto dá. Só que não é muito tempo que dá. E aí a gente tem toda uma narração de coisas horríveis que aconteceram durante a guerra e o quanto os livros salvaram ela, né, de enlouquecer mesmo da guerra e as amizades e essas coisas assim. Então a gente tem a visão de uma família alemã que não concordava com o que estava sendo feito com os judeus. Então outra perspectiva ainda. E por fim, outra autobiografia, dessa vez das irmãs Hannah e Heather. E esse aqui é muito pesado também, como todos os outros, mas é outra história ainda completamente diferente, porque elas foram voluntárias. Elas foram no primeiro grupo para o campo de concentração, ela acreditou mesmo que era um campo de trabalho e que eles iam só ali trabalhar e que não ia acontecer tudo o que aconteceu, né? Elas acreditaram naquilo. Então elas foram espontaneamente, elas ficaram muito tempo, que elas foram uma das primeiras a ir para o campo de concentração e elas ficaram até o final da guerra, anos e anos depois. Acho que foram 3 anos que elas ficaram e sobreviveram, mas elas tiveram que lidar com aquilo ali e dar um jeito de sobreviver para poder contar essa história. Então, assim, pesado de novo. Não tem outra palavra para usar, sabe? É muito pesado, mas uma leitura, assim, absolutamente necessária. E que nem eu falei, eu não consigo ler esses livros em sequência, né? Eu leio um por ano,
demoro pra ler, porque são pesados, são relatos pesados, mas eu sou muito daquela frase que, inclusive, se eu não me engano, tem aqui no livro da Nanette, que, assim, o ser humano tá fadado a repetir aquilo que ele esquece. Então, eu não quero esquecer que a humanidade foi capaz de fazer isso, porque eu não quero participar disso no futuro. Enfim. Bom, foi isso, gente. Essas são as minhas indicações de livros que se passam durante a Segunda Guerra, no Holocausto. Se você tiver mais livros assim, pode me indicar. Não digo que vou ler agora, mas um dia, né, ao longo da minha vida, pretendo ler mais livros com essa temática. Se você gosta também, se você sente que é pesado, deixa aí nos comentários o que você acha. E não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui no próximo vídeo, tá bom, galera? Beijo! Tchau, tchau!